Ouça a palavra de Deus e participe desse culto, sabendo que você tem, depois desse horário, mais 22 horas em diante, para fazer o que você quiser, mas esse momento é de Deus. Aqueles que são de Deus, ouve as palavras de Deus, não do homem. Amém, irmãos? Quando Salomão diz no capítulo 5, eu olho para esse versículo, irmãos, eu tremo diante desse versículo. Capítulo 5 de Eclesiastes: guarda o teu pé quando tu entrares na casa do Senhor teu Deus. Guarda a tua vida, guarda teus pensamentos, guarda tuas atitudes. Não faça desse momento ser um ambiente qualquer. Ainda que Deus não habite em templo feito por mãos de homens, mas esse lugar foi instituído casa de oração, onde Deus fala e a gente sabe que foi Ele que falou. Vamos receber essa manhã o pregador, nosso irmão Silvio tem a responsabilidade de trazer para nós a palavra de Deus. Nós vamos ouvir e no final dessa palavra vamos dar uma resposta para Deus, de nos reconciliar novamente com Ele e participar dessa mesa abençoada, amém? Vamos receber o nosso irmão Silvio dizendo todos glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Bom dia, igreja, paz seja convosco, amém? Vamos partir então, meus irmãos, para a ministração da palavra do Senhor. Hoje é a ceia do Senhor, então a gente vai andar um pouco mais rápido para que nós aproveitemos bem o culto. Amém? Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 1. Enquanto os irmãos abrem suas Bíblias, eu louvo a Deus por essa oportunidade. Agradeço ao pastor Roberto, porque na verdade ele está investindo em nós que somos obreiros desta casa, né? E cada oportunidade que nós temos é algo muito importante para a vida do obreiro e que nós podemos ficar na brecha para que Deus possa abençoar esse momento. Evangelho de Marcos, capítulo 10, o verso 1, apenas a parte A do versículo. E em seguida nós pularemos para o verso 17 em diante. Ele diz assim: e levantando-se Jesus dali, foi para os termos da Judéia, além do Jordão. Verso 17 em diante. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele, e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra a teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa. Vai, e vende tudo quanto tens, e dá-os aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Mas ele, pesaroso ou contrariado desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Amém? Eu queria que você marcasse esse texto. Feche os seus olhos, abra o seu coração e vamos pedir a Deus a revelação desta palavra. Ore a Deus, fale com Ele, fale do seu jeito, na sua simplicidade, porque Deus ouve a nossa oração. Bendito é o teu nome, Jesus. Ó Deus, nós estamos na tua presença, Senhor. Ó Deus, e diante da tua palavra, meu Deus, e as Escrituras, ó meu Pai, são espíritos e vida, e nós precisamos, ó Deus, entender então de forma espiritual, e só o Senhor, meu Deus, para revelar as verdades aqui escritas, meu Deus, que haja uma reverência, meu Deus, que haja um respeito e um temor perante a tua palavra, e que nesta manhã, meu Deus, o Senhor possa comunicar ao nosso entendimento e ao nosso coração a tua vontade, meu Deus. Fala com cada um que adentrou essas portas, abençoa cada vida, meu Deus, que está sedento para ouvir a tua voz, meu Deus. E no mundo espiritual, se algo perturba, nós, ó Deus, resistimos na autoridade do nome de Jesus Cristo, e diante do Senhor, meu Deus, nós abrimos os nossos corações. Fala conosco, Jesus, para a honra e para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. E a igreja diz: os irmãos podem sentar em nome de Jesus. Glória a Deus.
Bem, meus irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, ele narra-nos o momento em que Jesus está indo a caminho para a Judéia. E nesse caminho, nesse trajeto, algumas coisas importantes acontecem. Nós vemos do verso 1 ao verso 12, nós não lemos porque não é objetivo desta pregação, mas em casa, se você for ler, você vai ver que Jesus começa a ensinar para as multidões, quando de repente os fariseus chegam para experimentar Jesus e vêm falar ali acerca do divórcio, e Jesus dá uma lição para aqueles fariseus. E em seguida, do verso 13 até o verso 16, os discípulos vão repreender as criancinhas porque estão indo ali pegar em Jesus, como o pastor falou, pegar na asa do anjo, né? Eles foram ali admirar Jesus e os discípulos foram repreender aquelas crianças e Jesus disse, de tais, dessas crianças, é o reino de Deus, porque o homem tem que receber o reino de Deus como uma criança. Mas não é nesses dois temas aqui, talvez fique para uma outra oportunidade que eu quero falar nesta manhã. Mas quando nós chegamos aqui no verso 17, nós encontramos uma epígrafe em negrito escrito, o mancebo de qualidade. Em outras traduções diz o jovem rico. Na minha fala, o mancebo de qualidades. Se era um jovem de qualidades, significa que ele não era apenas um jovem rico. Ele tinha algumas qualidades que nós vamos verificar durante a pregação da palavra. E nesta palavra aqui é que nós queremos ministrar nessa manhã. Nessa palavra aqui que Deus, meus irmãos, vai estar comunicando conosco. E no final desta palavra, como o pastor falou bem, nós queremos dar uma resposta para Deus. Porque hoje, todos os cultos são importantes, mas hoje é muito especial, porque é o dia da ceia do Senhor. É apenas uma vez por mês que nós temos essa oportunidade. Então é um culto onde a gente vem com algo diferente no nosso coração para oferecer ao Senhor. No final desta palavra, eu creio que aqui alguns serão edificados, outros serão consolados, outros serão ali, digamos que repreendidos ao ouvir a ministração da palavra. Mas é porque Deus cuida do seu povo. Então Deus vai estar falando conosco e nós vamos dar uma resposta ao Senhor no final desta palavra. Pois bem, quando nós chegamos aqui no verso 17, a palavra inicia dizendo que Jesus, pondo-se ao caminho, um jovem, ao avistá-lo, ele sai correndo e vai ter com Jesus. Aparentemente, esse jovem tinha muita pressa de ter com Jesus. Por isso que ele não foi caminhando, ele foi correndo. Talvez na mente dele passasse que ele não teria uma outra oportunidade. Então esse jovem fica ali à espreita, à beira do caminho, guardando a passagem do mestre. Eu quero crer pela própria palavra do Senhor que nos ensina que o Espírito de Deus já estava trabalhando no coração desse jovem, porque ele é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo foi falando com ele. É por isso que você vem aqui nessa manhã. A manhã de hoje está frienta, está gostosa, o barulhinho da chuva, dá vontade de realmente estar na cama. Mas você veio aqui porque foi conduzido pelo Espírito Santo. Lembra que Jesus foi conduzido para o deserto, foi pelo Espírito. Então esse jovem aqui, ele foi conduzido, aí aquele caminho ali, a esperar o Senhor Jesus. Mas é interessante, meu irmão, que ele ficou ali e foi ter com Jesus. E nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, exatamente esses 4 evangelhos, nós vemos também outras pessoas que foram ter com Jesus. Mas muitas dessas pessoas que foram ter com Jesus, elas foram ter com Jesus por problemas diversos. Muitos foram ter com Jesus por um problema de doença e enfermidade. Outros foram ter com Jesus por um problema de morte na família. Outros foram ter com Jesus por um problema demoníaco dentro de casa. Outros por um problema conjugal. Outros foram ter com Jesus apenas por curiosidade. Outros foram ter com Jesus porque realmente o amava, queria estar presente onde Jesus estava. Mas a maioria, se não todos, foram ter com Jesus por um problema, por uma grande dificuldade que enfrentava. Aí a gente lembra dos fariseus que logo no início do texto foram ter com Jesus apenas para experimentar, apenas para tentar Jesus. Pessoas que foram em condições diversas. Mas quando eu olho para esse jovem, eu vejo algo diferente na vida dele. Eu vejo um jovem que foi ter com Jesus não por um problema financeiro, porque conforme nós lemos aqui nos versículos, ele era um homem rico.
Ele era um homem de posses, a Bíblia fala que ele tinha várias propriedades. Era um homem que comia e vestia do bom e do melhor. Era alguém que era bem sucedido, era alguém que tinha uma reputação e tinha um nome. Então ele não foi ter com Jesus porque ele precisava de algo financeiro, não foi por isso. Ele também não foi ter com Jesus por um problema religioso, porque ele, aqui a palavra diz, como nós lemos, que ele observava a lei desde a sua mocidade. E o Evangelho de Lucas, no capítulo 16, versículo 19, quando ele trata desse mesmo assunto aqui do jovem rico, ele vai falar que esse jovem aqui era um príncipe, ou seja, para Lucas, ele era um dos príncipes da sinagoga. Ele era alguém que tinha um profundo conhecimento nas Escrituras, até porque alguém que conhecia as Escrituras desde a sua mocidade, na cultura dos hebreus, era alguém que começou a carreira religiosa, podemos dizer nossos dias eclesiástica, muito jovem, muito novo. Então ele disse: Senhor, eu conheço a palavra desde a minha mocidade. Então ele não foi ter com Jesus, meu irmão, por um problema religioso. Ele já estava saturado da sua religião. Ele também não foi ter com Jesus por um problema de relacionamento, como foi aquele encontro de Jesus com a mulher samaritana, que já tinha tido ali 5 maridos, estava com 6, e Jesus falou: esse também não é teu marido. Não, esse homem não foi ter com Jesus por esse problema, não foi ter com Jesus também por um problema de doença na família. Nós lembramos de muitos casos, os evangelhos estão recheados de pessoas que foram ter com Jesus por um problema de enfermidade, como aquela mulher do fluxo de sangue, que dizia consigo: eu irei ter com Jesus, e se pelo menos eu tocar nas suas vestes, eu serei curada. Não foi por esse problema. Ele não foi ter com Jesus como os fariseus, que foi ali para tentar, não foi por nenhum desses problemas. Ora, meus irmãos, se esse homem aqui, ele não foi ter com Jesus por um desses problemas citados, ele foi única e exclusivamente por uma causa. Ele foi ter com Jesus por uma causa que a Bíblia defende do Gênesis até o Apocalipse, aquilo que nós conhecemos como doutrina da salvação. Ele foi ter com Jesus porque esse homem tinha um profundo conhecimento nas Escrituras. Ele conhecia o Pentateuco, ele conhecia os Salmos e os profetas. E então esse homem, quando conhecia a palavra, Mateus diz que a fama de Jesus já era grande em toda a Judéia e Galiléia. Esse homem estava se direcionando ali com Jesus e os discípulos em direção à Judéia. Ou seja, a fama de Jesus era grande naquele lugar. Logo esse homem sabia, esse homem só pode ser aquele que os profetas falam. Ele entendia que em Jesus estava a salvação. Então ele, sendo ali conduzido pelo Espírito, sentindo o desejo, a sua vida farta financeiramente, ele dizia, quando ele reclinava a sua cabeça na cama, ele pensava consigo aquilo que muitas vezes nós fazemos quando nos deitamos. Nós deitamos, o sono não vem, então nós começamos a pensar, e pensa numa conta para pagar, e pensa no filho, e pensa lá no trabalho, e pensa também nas questões espirituais. É ou não é verdade? Esse homem então pensava consigo: eu sou rico, eu tenho condições financeiras, eu tenho a minha religião, eu tenho um cargo alto na religião, eu sou um príncipe da sinagoga, eu sou um perito nas Escrituras, mas só tem uma coisa: eu não sou salvo. Eu preciso da salvação, e esse homem só pode ser o Messias. Então eu me levanto, eu irei ter com ele, e no momento em que eu encontrar esse homem, eu vou pedir para ele, eu vou perguntar para ele alguma coisa que venha falar da minha salvação, porque esse homem entendia, meus irmãos, que na condição que ele estava, era um perigo muito grande. Ele sabia que se ele morresse naquele estado, o seu futuro eterno seria triste, porque na verdade nós sabemos, eu estou falando, mas eu sei que aqui é um povo que conhece as Escrituras, que é muito bem doutrinado pelo pastor e pela pastora. Esse homem sabia, não há 3 lugares após a morte. Ou seja, a parábola do rico e do Lázaro, em Lucas 16, vai nos falar, meus irmãos, que o Lázaro morreu e foi conduzido, foi levado pelos anjos até o seio de Abraão, um lugar de paz e sossego, um futuro eterno com Cristo. Mas o rico, quando morreu, não este rico, mas o rico da parábola do rico e do Lázaro, ele foi levado para um lugar chamado Hades, um lugar de sofrimento eterno, uma eternidade sem Cristo. Ou seja, não há um terceiro lugar, meus irmãos. Não há um purgatório, como se já ouvimos muito por aí. Após a morte não adianta fazer oferendas. Após a morte não adianta fazer a missa de 7º dia. Não vai adiantar isso. Ou a de 30 dias, ou a de 1 ano, ou ali acender uma vela. Após a morte, o homem que morre sem Cristo está confinado a uma eternidade sem Cristo. E hoje, nesta manhã, nós temos a oportunidade de refletir na nossa vida e acertar algo a
mais com Jesus e dizer: Jesus, não me deixa, eu preciso ir para a eternidade com o Senhor, meus irmãos. E é um momento íntimo que nós temos, é o momento da ceia. Nós não podemos jamais desprezar esse momento, porque está escrito: ao homem é ordenado morrer apenas uma. Você sabe, apenas uma vez. E vindo depois disso, o juízo. Não tem esse negócio da alma andar perambulando por aí. Não existe isso. Biblicamente, o homem está ou à direita ou à esquerda do Senhor. E ainda continuando no verso 17. Eu queria que você olhasse aí. Como que esse homem almejava, meu irmão, a salvação em Cristo Jesus. Como quem de fato ele estava disposto à salvação em Cristo Jesus. O texto vai dizer no verso 17 que ele então se prostra diante de Jesus e diz: bom mestre, que farei para herdar a salvação? E aqui eu aprendo algo importante, meus irmãos. Pelo fato dele ter se prostrado diante de Jesus, ele indica ali uma reverência, ele indica ali um respeito, ele indica ali um temor de Jesus. Mas isso pode muito bem não passar apenas de um ato religioso. E ele ainda diz: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus então parece que repreende aquele homem. Jesus diz: por que me chamas bom? No verso 18. Ninguém há bom senão um, que é Deus. Mas eu pergunto para você: Jesus é bom ou não é? É claro que Jesus é bom, meu irmão. Jesus é bom, mas para aquele homem, Jesus, conhecendo o intento e o coração daquele homem, ele sabia que ele apenas se prostrou diante dele como um ato religioso. Porque no discurso que haveria com Jesus, ele iria revelar isso. Então, quando ele fala: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Eu aprendo aqui, meu irmão, que não adianta achar que Jesus é um bom mestre. Não adianta achar que a ministração da palavra é boa. Não adianta achar que a igreja é um lugar bom. Mas se antes o homem reconhecer que Jesus é bom, mas não reconhecê-lo como ele é seu resgatador, como ele sendo seu Senhor, de nada adianta. Nós precisamos reconhecer Jesus não como apenas bom, mas como nosso Senhor, como nosso resgatador, confessá-lo como nosso único e suficiente Salvador. Porque há muitos nomes que se falam por aí, meus irmãos, mas Jesus, o nome que está sobre todo nome, é somente Ele, é somente dele que é digno de honra, de louvor, de glória e majestade. E a presença dele eu sinto nesse lugar e toca a cada coração neste momento. Louvado seja o nome de Jesus. Foi quando então Jesus, meus irmãos, após essa pergunta desse homem, quando ele fala: Senhor, que farei para herdar a vida eterna? Foi quando Jesus então lhe expôs o mandamento. Observe que Jesus, no verso 19, ele não pergunta. Ele não diz assim: tu conheces os mandamentos? Não. Jesus sabia que aquele homem era um príncipe. Jesus sabia que aquele homem ali era perito na palavra. Ele era profundo conhecedor. Então Jesus, ele não vai perguntar. Verso 19, observe comigo, Jesus afirma: tu sabes os mandamentos. Não adulterarás. Ele vai citar: não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra a teu pai e a tua mãe. E eu posso imaginar que nesse momento, meus irmãos, enquanto Jesus citava ali a lei para aquele homem, a alma dele foi aliviando, ele foi ficando tranquilo. Dentro dele, ele ainda não falou, dentro dele só estava pensando assim: ai, que coisa boa, isso aí é pouco, desde novinho que eu observo isso. E ele lá está ouvindo: não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, não defraudarás alguém. Não. E a alma dele foi ficando aliviada. Certamente ele pensava consigo: eu sou um homem de sorte, rapaz, porque eu sou rico, eu tenho muitas propriedades, eu tenho um nome, eu tenho uma reputação, eu tenho um cargo religioso alto, eu sou um príncipe, e agora o que eu tenho para receber a salvação? Ele está dizendo algo que eu conheço desde a minha meninice. E aí, meus irmãos, é onde eu aprendo que Jesus sempre nos surpreende. O pastor sempre fala: meu irmão, você não está bem na fita não. Quando nós pensamos que estamos bem na fita com Jesus, ele nos surpreende. E aí no verso 20, observe comigo: ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha mocidade. Ou seja, Senhor, isso aí para mim é fichinha, é tranquilo. E ele é surpreendido, meu irmão, porque Jesus chega agora para ele, no verso 21, você pode acompanhar, e Jesus, olhando para ele, o amou. Jesus não o desprezou, mas Jesus o amou e lhe disse: falta-te uma coisa. E nesta manhã, meus irmãos, todos nós aqui, nós que estamos presentes, somos crentes em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, nós somos filhos de Deus.
E nós temos uma responsabilidade muito grande na nossa vida espiritual. E a palavra ecoa nos nossos corações ainda no dia de hoje. E ela ainda é a mesma. Falta-te uma coisa. O Senhor Jesus nos diz nesta manhã, falta-te uma coisa, igreja. Porque todos nós que estamos aqui nesta manhã, estamos em um processo de lapidação. Nós não estamos ainda na estatura de varão perfeito. Ainda há muita coisa que Deus está trabalhando no nosso coração. E nós não podemos endurecer o nosso coração. Ele está dizendo, falta-te uma coisa. Eu não posso chegar aqui e citar esses pecados, ou a lei que esse homem aqui, que Jesus falou para esse homem, não matarás, não adulterarás, não furtarás, dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Eu poderia jogar aqui vários pecados e falar, você está numa situação dessa, jamais, eu não sou juiz, mas a palavra está dizendo, falta-te uma coisa. Ou seja, é para que eu mesmo e você reflita no que é que falta, porque daqui a pouco o pastor vai ler o texto da ceia, e ele vai dizer aquela parte que o apóstolo Paulo fala, examine-se o homem a si mesmo. Ele não vai dizer, olha, são vários pecados, não. Talvez aqui alguns tenham várias situações que precisam ser resolvidas com Jesus, mas há outros que precisam pequenas, e há outro que precisa uma coisa. Na vida desse homem, ele conhecia a palavra, aparentemente ele vivia a palavra, mas faltava uma coisa. Falta uma coisa, igreja, e ele diz, falta-te uma coisa, porque observar a palavra do Senhor desde a mocidade, ou seja, ser crente antigo, ser crente de 10 anos, de 20 anos como eu, ou talvez até um mais novo, isso não é sinônimo de perfeição com Deus, isso não é sinônimo de que está salvo, isso não é sinônimo de que está tudo bem. Ter um cargo na igreja, como eu tenho, como eu trabalho, como muitos aqui trabalham, também não é sinônimo de que está bem, de que está tudo tranquilo, não é sinônimo de salvação. Ter dinheiro, ter uma posse, ter uma conta recheada, também não é sinônimo, meus irmãos. Nós temos que meditar, pensar em nós mesmos e entender, falta sim alguma coisa, Senhor, e o que está faltando eu quero entregar no teu altar hoje, mas eu não quero desprezar isso que é tão lindo, que é tão importante. Meus irmãos, a maior intimidade da igreja é num culto como o de hoje. Antigamente, o pastor com certeza lembra disso aí. Eu ainda sinto orgulho e honra disso, porque eu já congreguei em igreja que na semana da ceia, meus irmãos, era uma hora de oração, de 7 às 8, aquela semana toda, durante 7 dias, oração, e a igreja chegava uma hora antes do culto, e ficava prostrada no dia da ceia, uma hora de oração, para que naquele momento, fosse um momento de reverência, era um momento onde a unção de Deus descia na nossa vida, e quando Ele fala, falta uma coisa, nós mesmos já sabemos. Eu sei que o Espírito do Senhor já tem comunicado aos nossos corações aqui o que é que está faltando. Você sabe, meu irmão, eu não posso dizer, eu não sei. Na verdade, enquanto eu meditava nessa palavra, eu dizia, meu Deus, eu não estou bem na fita não, pastor. Eu não estou em condição não. Eu preciso dobrar o meu joelho. Eu preciso entregar diante de Deus algo que tem me perturbado. Meus irmãos, de repente, foi uma semana difícil para você. De repente, lá no seu trabalho, alguém te perturbou. E por causa dessa perturbação, você guardou uma mágoa. Meu irmão, talvez seja essa coisa que o Senhor esteja falando. Falta uma coisa, entrega ao Senhor, pede perdão, vai lá e reconcilia, acerta a tua vida. Talvez seja um dia, uma semana de um relacionamento dentro de casa com o marido e esposa que não foi bem. Meus irmãos, mas Deus não nos expõe para nos envergonhar, não. O Senhor, quando expõe, Ele está falando intimamente no coração e dizendo, é simples, é só você, meu irmão, inclinar sua cabeça e falar com Ele. Meu irmão, o amor de Deus, Ele é muito grande e nós não compreendemos. Imagine um homem que matou, que adulterou, homicida, alguém que não presta para nada, está morrendo em uma cruz e de repente ele olha para Jesus e diz bem assim, Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Se eu fosse Jesus, eu diria assim para ele, tu não, cara, tu matou, tu é homicida, tu não serve para nada, mas o amor dele é tão grande, igreja, que ele disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Meu irmão, então, é o momento de você chegar aqui diante do altar e dizer, Senhor, toma isso aqui. Senhor, meu pecado essa semana foi aquele vídeo maldito que eu olhei, estou agora com a consciência pesada. Meu irmão, não se preocupa não, entrega hoje, confessa para o Senhor, mas participa da ceia do Senhor, sinta a intimidade do Espírito Santo nesta manhã, porque Ele tem algo poderoso na tua vida, na tua família e na tua casa, e louvado seja o nome de Jesus Cristo, meus irmãos. Então aqui, no verso 21, foi quando então, Jesus, no verso 21, olha para ele e diz, falta-te uma coisa. E Jesus vai dizer o que era que faltava, especificamente na vida desse camarada, desse jovem rico.
E Jesus diz, para ti, vai e vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Aí eu faço a pergunta, é pecado, é errado você ter posses? Você ter um diploma no escritório, PhD, doutorado ou coisa parecida? É pecado, é algum problema de você ter uma posição na sociedade, ter um prestígio? Há algum pecado? É lógico que não há pecado, meus irmãos, nenhum. Mas a riqueza para esse homem, a posse desse homem aqui, para ele, era o seu porto seguro. Para esse homem aqui, era a sua segurança, era a sua confiança. Para esse homem aqui, se tirasse dele, ele se perderia na vida. E Jesus, conhecendo o coração, então, manda ele sair daquilo, manda ele entregar tudo e segui-lo com confiança nele, não duvidando que iria lhe faltar o alimento ou a roupa para vestir, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Ou seja, se algo no meu coração tem me dado segurança, aquilo ali é o meu tesouro, aquilo ali é a minha confiança, é o meu porto seguro. Meus irmãos, e a palavra do Senhor diz que a ciência se multiplicaria, e de fato a ciência se multiplicou. Está tendo guerra agora na Síria, os Estados Unidos estão lançando míssil ali sobre aquele povo. Meu irmão, é capaz de você pegar um computador e ver ao vivo a guerra, porque a ciência se multiplicou. Talvez seja por isso que todo olho verá, eu não sei, mas a multiplicação da ciência é muito grande. Mas com isso, cria-se uma cultura no mundo e também na igreja do imediatismo, daquilo que eu quero agora. Ou seja, a igreja de Jesus do nosso tempo é uma igreja autoconfiante, é uma igreja que acredita que pode resolver tudo na condição que tem. Não, eu tenho sempre um dinheiro guardado, se apertar aqui, ali é a minha segurança. Nós sempre temos, meus irmãos, uma válvula de escape. É aquele irmão que nós recorremos, é aquela pessoa que você julga mais espiritual, às vezes nem é, e você diz, ora por mim. Meu irmão, Deus quer exclusividade, Deus quer um povo que chegue diante dele e confie nele. Nós não podemos ser esse povo autoconfiante que nasceu nesse tempo de hoje. Deus quer um povo exclusivo para ele, porque 1 Pedro 2,9, a palavra diz, vós sois a geração eleita, nação real, nação santa, sacerdócio real, povo exclusivo de Deus, para anunciardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus quer um povo exclusivo, meus irmãos. Deus tem ciúmes da igreja, Deus ama a igreja. Parece que o crente não entende que ele é igreja, parece que ele pensa que ele é um qualquer. Você não é um qualquer. O mundo espiritual reconhece isso, mas você não reconhece. O mundo espiritual sabe, Satanás sabe. O pastor falou uma vez que foi entregar uma pizza, um doce em tal canto, e alguém disse, não vem aqui mais não. Por que não vem aqui? O pastor falou, a mulher falou assim, porque quando você veio aqui, os guias não desceram. O mundo espiritual reconhece, pastor. Na tua vida é desse jeito, meu irmão. Satanás reconhece, mas reconheça que você é povo de Deus. Deus tem ciúme, Deus quer exclusividade. Sabe por quê? Porque Deus é uma pessoa, e isso implica dizer que Deus tem sentimentos, Deus se entristece. Na época de Noé, a Bíblia diz que o coração do homem era mau continuamente, e isso entristeceu ao Espírito do Senhor, e o Senhor se irou e mandou um dilúvio sobre aquele povo. Para você ver o sentimento que Deus tem, como Deus ama, como Deus pensa em relação à igreja dele. Na vida desse jovem, meus irmãos, a riqueza não era para ser um transtorno, mas se transformou em um embaraço, porque ter posses é bom, ter dinheiro é bom, ter um nome até mesmo conhecido é bom, ter um ministério bem sucedido é bom, tudo isso é bom. Mas na vida desse homem, a sua riqueza causou-lhe um grande embaraço. E Hebreus capítulo 12, verso 1, a Bíblia vai dizer, portanto nós, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e todo o pecado que nos rodeia tão de perto, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Ou seja, meus irmãos, não foram pecados hediondos que reprovaram esse homem, porque ele diz, Senhor, eu conheço a lei, eu observo a lei, eu nunca matei, eu nunca adulterei. Observe que não foram grandes pecados como nós julgamos, grandes pecados, pecados horríveis, escândalos, coisa hedionda. Não foi isso. Senhor, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca defraudei alguém, eu honro ao meu pai e minha mãe.
Ou seja, não foi algo assim grande que fez aquele homem ficar reprovado diante de Deus, mas foi apenas um embaraço. Ou seja, foi apenas coisas pequenas. O projétil de um fuzil, meu irmão, ele é menor do que a metade de um dedo mindinho. E ele é capaz de matar 30 a 40 homens de um só tiro, se estiver perfilado, um atrás do outro. Para você ver a potência de um projétil. Mas o que é que faz aquele projétil sair? Apenas o puxar do gatilho. Só isso aqui. E na mente do homem ele tem vários gatilhos, que acionam nele muitos pensamentos. Mas esses pensamentos podem ser embaraços, porque tudo o que ele pensa, nós temos aprendido aqui, em seguida ele vai colocar em prática. Ou seja, o embaraço começa na mente. É quando ele pensa que ele é autossuficiente, é quando ele pensa em algo que ele começa a alimentar, e aquilo vai aumentando, vai tomando uma estrutura tão grande, e aquilo ele começa a praticar. Logo eu entendo que o embaraço começa na mente, o embaraço começa com um olhar. Quando você olha, você guarda aquele olhar, ele vem para a mente, vai para o seu coração, para toda a sua estrutura, e você vai dizer, eu vou praticar isso. E enquanto você não praticar, você não fica satisfeito. Mas como o Senhor fala para Caim, Caim, cabe a ti o quê? Cabe a ti dominar, cabe a ti, isso aí não é obra de Deus, é obra do homem. É o homem que tem que entender pela Bíblia, que é ele que tem que dominar. Então eu entendo, meu irmão, que a mão pode ser um embaraço. Eu entendo que a minha língua pode ser um embaraço, porque com a língua que eu abençoo, eu posso amaldiçoar, e não pode sair duas fontes da rocha. Logo, eu entendo que tudo na vida de uma pessoa que vem levá-lo a uma queda enorme é o embaraço, é a situação que vai tirar o homem da presença de Deus. Na vida desse homem, meus irmãos, não foram grandes pecados, não foram grandes coisas, porque muitas vezes nós nos preocupamos e temos realmente que nos preocupar com pecados, coisas grandes. Mas você sabe, meu irmão, tudo começa com uma pequena coisa. Tudo começa com uma tentaçãozinha. Tudo começa, às vezes, apenas com um olhar, Ismael. Apenas um olhar. E daquele olhar ali, irmão, surge um pensamento e aquilo vai crescendo, vai aumentando, vai criando uma estrutura. Quando pensar que não, a pessoa está caída nos seus pecados. E ele tem nos falado. Ele tem dito aqui que na vida desse homem, a riqueza dele foi um embaraço. Na vida desse jovem. Por que foi embaraço? Porque a sua riqueza era a sua confiança. E no dia da adversidade, no dia da peleja, igreja, nós temos que confiar somente em Deus. Porque o salmista diz, uns confiam em cavalos, outros confiam em carros, mas eu confio no Senhor. Tem algum problema, meu irmão, ir ao médico? Jamais, não tem problema. Mas a questão é quando nós confiamos, sabe? E entregamos a nossa confiança no médico. Porque a Bíblia diz que quem precisa de médico são os doentes. Não tem problema algum. O problema é quando nós confiamos no médico. Sabe por quê? Porque no dia que o médico falar assim, olha, o recurso da medicina acabou para você. Se a sua confiança for no médico, você vai sucumbir. Você não vai resistir. Você não vai aguentar. E vai chegar a depressão. E vai chegar uma situação que muitos até cometem suicídio. Mas se a sua confiança antes está no Senhor, você vai apontar o dedo para o médico e vai dizer, doutor, eu respeito a ciência, eu respeito a medicina, por isso eu vim buscar ajuda, mas a minha confiança está no Senhor, porque um dos nomes dele é Jeová Rafá, é Deus que cura, ele é poderoso para curar essa enfermidade, ele é poderoso para mudar a minha história e a minha vida. Então, igreja, a nossa confiança tem que estar estruturada somente em Jesus Cristo. Eu creio que aqui há um povo que tem a sua confiança somente em Jesus, porque aqui nesta igreja a confiança está em Jesus Cristo, porque Ele é o Deus desse povo. Eu creio nisso, igreja. Nós temos que confiar somente em Jesus. Mas há aquelas pessoas que não é como esse homem aqui, que tinha grandes qualificações, que não tem tanto conhecimento bíblico, às vezes não sabe ler direito, não sabe assinar o nome direito, coloca o dedinho lá, não é? Não sabe falar direito. Tem esse tipo de gente, mas a Bíblia também tem esse tipo de gente, meus irmãos. Mas se essa pessoa confia no Senhor, o Senhor é o Deus dela, o Senhor é o poderoso que vai exaltá-la, que vai levantá-la, porque em Êxodo, capítulo 14, ali a partir do verso 20, está passando a travessia do Mar Vermelho. Aquele povo de Israel era um povo que foi escravo durante 40 anos ali, meus irmãos, sendo escravo ali de Faraó. Agora entenda uma coisa, na mente daquele povo era uma mente escrava.
As unhas daquele povo eram sujas de cerâmica, porque era um povo escravo. As mãos eram encaliçadas, grossas, porque era de tanto fazer trabalho escravo. Era um povo que parecia com escravo. Era um povo que falava como escravo. Era um povo que só dizia, sim senhor, igual lá no quartel. Sim senhor, não senhor. Era um povo que era escravo. Não estou dizendo, irmão, que quartel é escravo, não. Tá, mas é porque a doutrina lá é essa, sim senhor e não senhor, quero ir preso, né? Sim senhor, então eles diziam apenas isso, sim senhor, mas a confiança do povo de Israel estava em Deus. Então quando Deus manda aquele povo sair, mandando a última praga dos primogênitos para destruir os primogênitos lá do Egito, quando eles chegam de frente, eles encontram o Mar Vermelho. Você conhece a história, à direita e à esquerda eles tinham montes, e quando eles olhavam para trás, vinha uma fumaça, uma poeira da cavalaria do exército de Faraó, e eles começaram a temer. Mas entenda, era um povo ignorante, era um povo escravo, era um povo que não tinha qualificação, aparentemente era um povo desprezado e desprezível, como muitos acham que a igreja é. Mas nós temos um Deus, meu irmão, e ali Moisés então começa a clamar, Senhor, Senhor, Senhor. O Senhor diz, Moisés, por que clamas a mim? Diga, esse povo que marcha, eu não vou mandar soldado marchar, mas um povo ignorante marchar. Mas foi a ordem, igreja, marcha, igreja, foi a ordem dele. Ele disse, marcha, diga ao meu povo que marche, Moisés, e pega esse cajado que está em tuas mãos e toca nessas águas, e o mar se abriu, meu irmão, e passaram ali a pé enxuto, a pé seco. E se você confia no Senhor, eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Ele diz, aquietai-vos e vede o grande livramento do Senhor. Aquietai-vos, porque o Senhor pelejará por vós. Não importa, meu irmão, se você não tem estudo, não importa a tua condição, mas se o Senhor Jesus é de fato o teu Senhor, pode ter certeza nisso, Ele vai dar o livramento. Ele está cuidando da sua igreja, sabe como ele mesmo fala, como a galinha cuida dos seus pintinhos e coloca debaixo das asas dele, assim é a igreja do Senhor, a igreja que é lavada e que é remida pelo sangue do Cordeiro. Louvado seja o nome dele. Então, meus irmãos, no verso 21 e 22, vamos observar o que ele diz. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse, falta-te uma coisa, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Agora veja o verso 22. Mas ele, pesaroso, triste, chateado, contrariado com esta palavra de Jesus, retirou-se triste. Por que ele retirou-se triste, igreja? O texto diz aí, porque possuía muitas propriedades, muitas herdades, era um homem rico. Então ele saiu triste. E eu fiquei olhando esse versículo. Ele saiu triste, porque ele possuía muitas herdades. Eu observei, bom, o texto diz a gente tem que respeitar. Mas na verdade, meus irmãos, a tristeza desse homem não foi apenas por causa das suas herdades. Esse homem saiu, porque veja bem, se ele chega diante de Jesus alegre, porque ele era um homem rico, era um homem religioso, tinha um cargo alto, ele era príncipe, era um homem de reputação, era um homem saudável, era um homem que tinha uma vida resolvida. Ele chegou alegre, Senhor, que farei para herdar a vida eterna? Agora ele sai da presença de Jesus novamente, rico, ele chegou rico, mas ele também está saindo rico. Ele chegou diante de Jesus com um cargo religioso, era príncipe da sinagoga. Ele saiu da presença de Jesus ainda observador das Escrituras, desde a mocidade, ou seja, ele não perdeu nada. Ele não teve prejuízo nenhum. E por que então que ele saiu triste? Logo eu entendi, interpretei, que não foi por causa das herdades, senão ele ia sair alegre. Ah, eu fui lá nele, mas ele veio pedir meu dinheiro, estou fora, e voltaria alegre. Não, meus irmãos, mas ele saiu triste. E eu entendi com isso que a tristeza desse homem não foi por causa das suas propriedades. Esse homem saiu triste da presença de Jesus, porque aqui dentro há um vazio. Aqui dentro há uma lacuna que não pode jamais ser preenchido por dinheiro. Aqui dentro há um vazio que não pode ser preenchido por um nome conhecido, presidente da república ou cargo religioso que seja. Aqui dentro há algo que só pode ser preenchido com a presença preciosa do Espírito do Senhor. Aí talvez, meus irmãos, seja por isso que há a tristeza em tantos corações, porque ainda não entenderam. Eles se fartam de conhecimentos, eles têm 2, 3 formações superiores,
anteriores, não é errado. Mas sabe, o vazio está tão grande que ele tem que fazer algo para preencher. Então, olha, eu já terminei aqui a minha faculdade, eu quero fazer agora uma pós, eu quero fazer um mestrado. Mas eu ainda estou com 20 e poucos anos. Então, peraí, há um vazio aqui dentro. Ele não sabe que é vazio. Ele diz, eu vou fazer outra. Eu tenho que me preencher disso aqui. O ímpio vai dizer assim, não, eu vou tomar cerveja. Tá pouco, eu quero mais. Ele quer preencher algo, mas ele não preenche, porque esse vazio daqui é só pelo Espírito do Senhor. Aquele homem chegou rico, saiu rico, e ele continuou com essa tristeza, meu irmão, porque ele no fundo sabia que a riqueza passa, que a saúde passa, que até o cabelo preto da cabeça passa, né, Ismael? O cabelo preto passa e fica branco, meu irmão. Que tudo passa, que as coisas vão passando, o cabelo também cai, nós vamos envelhecendo, a barriga vai caindo, a voz vai ficando rouca, as unhas vão ficando tortas e enferrujadas, os dentes vão amarelando, e esse homem sabia, isso tudo vai passar, porque o mundo passa, a sua concupiscência passa, mas só a igreja que faz a vontade do Senhor, a Bíblia diz que ele permanece para sempre, e o convite, igreja, é esse, é que você permaneça para sempre, não importa a situação. Então essa palavra está sendo ministrada para quem tem posses e para quem não tem posses, porque Jesus é o Senhor dessa igreja, meu irmão. Mas o Senhor diz, olha, vou te falar uma coisa, se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais os vossos corações, como fizeram naquele dia na tentação, lá no deserto, mas não endureça e se quebranta diante dele, porque quando ele diz, falta-te uma coisa, a igreja já sabe qual é, meu irmão. Eu meditando nessa palavra, eu disse, meu Deus, eu sei qual é o meu problema. Eu sei que falta uma coisa, e eu preciso melhorar isso aqui. Eu preciso arrancar isso aqui, porque há pessoas, meus irmãos, no nosso meio, sabem disso. Há coisas guardadas há tanto tempo, talvez há anos, mas ela não se desfaz. Ela não se desfaz. Meus irmãos, tem até fotos guardadas do passado, que se eu fosse você, eu queimaria, eu rasgaria, colocaria álcool e tocaria fogo, porque a plena libertação do Senhor, a necessidade de uma parceria do homem, ele tem que se desmontar, se despojar de si próprio e dizer, Senhor, eu sou todo teu, Senhor, não quero mais isso aqui. Igreja, atentemos para a palavra do Senhor, ouçamos o que o Espírito diz nesta manhã à sua igreja. Mas esse jovem aqui, igreja, infelizmente, ele não sabia, mas quando ele trocou ao Senhor Jesus pelos bens materiais, ele também trocou Jesus pelas coisas inerentes às pessoas que não têm Jesus. Não tem como eu trocar Jesus por uma coisa, mas querer as coisas boas de Jesus. Não tem como. Ó Jesus, eu não quero nada com o Senhor não, mas eu quero as bênçãos, eu quero, Senhor, a prosperidade, eu quero cura, eu quero paz, eu quero sossego. Não, se eu trocar Jesus pelas coisas daqui da terra, eu também vou receber as coisas daqui da terra, porque eu troquei, eu deixei ele de lado. E o profeta Isaías vai dizer, meu irmão, os ímpios, diz o Senhor, não têm paz. Ou seja, aquele homem trocou Jesus pela paz do mundo, que é uma paz que Jesus disse que eles não podem receber, a paz de Jesus. Ele disse para os discípulos, eis que vos dou a paz, não a paz que o mundo dá. Ou seja, esse homem trocou Jesus, meus irmãos, pela angústia do mundo, pela solidão do mundo, por uma vida eterna sem Cristo. Ele estava ali trocando a vida toda que ele poderia ter, a oportunidade por uma vida sem Cristo. Logo eu entendo, mais uma vez, quando a Bíblia fala que esse homem era rico, eu pensei, não, mas que riqueza é essa? Que não levou esse homem para perto do Senhor Jesus. Ou seja, esse homem, na verdade, é o homem mais pobre de toda a Bíblia Sagrada. Porque ele teve a oportunidade de escolher entre a vida e a morte. Ele preferiu a morte. Esse homem teve a oportunidade de escolher, meus irmãos, entre o céu e o inferno, ele escolheu o inferno. Esse homem teve a sua oportunidade e não quis. Agora entenda uma coisa, igreja, não é princípio bíblico, não é doutrina, não é lei, não é ordem, Jesus chamar alguém, principalmente quem tem dinheiro, quem tem posse, dizer, vende tudo, entrega aos pobres, terás um tesouro no céu, vem e segue. Isso não é doutrina bíblica, isso aqui foi um caso específico, você não vai ver Jesus falando isso com mais ninguém. Na verdade, no ministério público de Jesus, Jesus teve outros homens ricos em seu ministério. Ele teve um homem, um dos discípulos que servia Jesus nas ocultas, chamados José, aquele José de Arimateia. Ele era um dos membros do Sinédrio, e a Bíblia diz que ele era um homem rico. E Jesus nunca chegou para José e disse assim, vai, vende tudo que tens e segue-me. Ele não falou isso.
Ele teve também outros, como Zaqueu, que era rico, era o líder dos cobradores dos impostos, e ele nunca falou para Zaqueu: Zaqueu, vende tudo o que tens e segue-me. Ele não falou isso. Ele só disse: hoje chegou salvação em tua casa. Me convém dormir na tua casa, porque hoje chegou salvação em tua casa, porque tu és filho de Abraão. Ele não cobrou nada disso, ele não falou nada disso. Teve também Nicodemos, que era um príncipe também, muito conhecedor da palavra, era rico, a Bíblia diz, e ele não pediu nada, disse: vai, vende tudo que tem, segue-me. Não disse isso para esse homem. Ele disse: Nicodemos, é apenas necessário nascer de novo. Ou seja, meus irmãos, Jesus não está interessado no teu dinheiro, não. Eu louvo a Deus por esta igreja, pela vida do nosso pastor, porque o pastor, até quando ele fala nesse assunto de dinheiro, ele muda até o semblante. Porque talvez ele não queria nem tocar nesse assunto. Mas primeiro é bíblico, irmãos. Nós não podemos acrescentar, mas também não podemos tirar nada da Bíblia. E quem mantém a igreja é o povo de Deus. Não tem como dizer que não é. Mas Jesus não está querendo isso. Jesus quer um coração voluntário. Alguém que o ame de verdade. Porque o problema não é possuir dinheiro. O problema não é possuir fama, possuir um cargo, possuir nome, nada disso. O problema, meus irmãos, é o dinheiro te possuir. O problema é a posição religiosa te possuir, e isso subir, chegar na cabeça e trazer orgulho, e dizer: não, eu sou o cara. Isso aí é problema, mas possuir dinheiro não é nenhum problema. E hoje, meus irmãos, é a ceia do Senhor. Não despreze a palavra do Senhor, não despreze a ceia do Senhor, não despreze esse momento que é tão rico, que é tão importante para a nossa vida. Entrega tudo ao Senhor nesta manhã. Esse homem teve a sua oportunidade, ele não entregou. Jesus, na verdade, estava experimentando aquele homem ali, meus irmãos, como ele nos experimenta, como ele diz: entrega isso, e você está falando assim: mas se eu fizer isso, eu não vou conseguir sobreviver. Vai, meu irmão. Jesus não está pedindo o teu dinheiro, não. Ele está pedindo o que está aqui, tirando o lugar dele, porque tudo que tira o lugar de Deus é empecilho. Tudo que tira o lugar de Deus é pecado. Ele só está dizendo: entrega aquele pensamento que tem sido um ninho na tua mente. Entrega, sabe, aquilo que não tem agradado ao Senhor. E ele diz: e terás um tesouro no céu. Porque foi Jesus que disse: ninguém há que tenha deixado pai, mãe, filhos, terras, campos, nações, por amor de mim, do Evangelho, que não venha receber 100 vezes mais, ainda nessa terra, em irmãos, em campos, em nações, e também em tribulações, meu irmão, mas ainda herdará a vida eterna. Olha que Jesus bom, olha que Deus bom. Então o convite do Espírito Santo nesta manhã, de Santa Ceia do Senhor, é que nós entreguemos, meus irmãos, tudo aquilo que tem sido um atrapalho, que tem sido algo que estamos negligenciando diante de Jesus. E você vai ver, é o início de uma nova caminhada com Cristo. E nessa caminhada você vai ver, está valendo a pena. Ele tem me consolado, Ele tem me ajudado, Ele tem me curado. E Deus vai cumprir e continuar a fazer a obra que Ele iniciou na tua vida. Amém, Jesus? Que o Espírito Santo continue falando aos corações de cada irmão, e que essa palavra esteja trabalhando no seu coração, como tem trabalhado comigo aqui, no nome do Senhor Jesus Cristo. Só um minuto, pastor. Eu queria que a igreja ficasse de pé. Eu não poderia deixar de fazer uma oração antes de entregar a palavra. Louvado seja o nome de Jesus. Acho que o pessoal do louvor não está aí não, né? Ah, está aqui. Glórias a Deus. Nós vamos, irmãos, ouvir pelo menos uma metade de um hino. Os irmãos não precisam cantar o hino todo. Viu, irmã Fabiana? Não precisa cantar o hino. Quando eu der o amém aqui, para não atrasar a ceia, quando eu der o amém, a irmã, eu já passo para o pastor. Mas eu queria fazer uma oração, igreja. É um momento de reflexão na nossa vida. Eu creio que Deus está falando conosco. E enquanto eles estão entoando um cântico ao Senhor, nós vamos inclinar a nossa cabeça, nós vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com Deus. E na sua oração, o pastor certamente vai dar aí uns 2 minutinhos para que você reflita. E nessa reflexão, você vai lembrar, quando o pastor falar aqui, que examine-se, pois, o homem a si mesmo, você vai lembrar da pregação. E você vai dizer: realmente falta isso. E eu vou entregar a Jesus agora, mas eu não vou envergonhar o nome dele e vou participar da ceia. O que não pode, meus irmãos, é sair daqui do jeito que entrou. Mas se você depositar no altar do Senhor aquilo que é empecilho, que é embaraço, que é atrapalho, você pode ficar com o coração limpo, ser lavado no sangue de Jesus Cristo e participar da ceia do Senhor. Mas o pastor vai estar conduzindo.
Então, enquanto os irmãos louvam ao Senhor, feche os seus olhos. Fale com Ele, adore a Ele, glorifique o nome dEle, sinta a presença dEle, pois Ele está neste lugar. Oh Jesus, oh Deus, a Tua igreja está reunida nesta manhã, Pai. São homens e mulheres de Deus, Pai, que querem aqui diante do Senhor, meu Deus, entregar no Teu altar, Pai, tudo aquilo, Jesus, que o impede de ser um verdadeiro adorador. Tudo aquilo que o impede, ó Deus, de sentir a Tua gloriosa presença, meu Deus. A presença, meu Pai, que nos consola, que nos dá virtude. Ó Espírito Santo, olha esse homem que abre a sua boca, está com o seu coração falando com o Senhor. Olha esta mulher, meu Deus, que tem dito: Senhor, eu necessito do Senhor. O que falta, Senhor, eu vou te entregar nesta manhã. Eu não vou sair daqui, meu Deus, com isso que perturba, mas eu entrego ao Senhor nesta manhã. Então, Espírito Santo, ouve esta oração e colhe, meu Deus, cada lágrima. Colhe cada vida, meu Pai. Há pessoas que estão tristes, há pessoas que estão perturbadas, meu Deus, porque dentro de casa não vai bem. Talvez é lá um filho, ó Deus, que dá trabalho. Talvez, meu Deus, um relacionamento conjugal que não está perfeito. Mas nesta manhã, oh meu Deus, esse casal está fazendo uma aliança consigo mesmo, para poder aliançar com o Senhor. E nesta manhã, Espírito Santo, olha este casal, olha estas vidas, meu Pai, no nome de Jesus Cristo, e começa a trabalhar, Senhor. Aleluia, glória a Jesus Cristo. Seja exaltado, ó Deus. Adore a Deus, aleluia, glória a Deus. Igreja, adore o Senhor nesta manhã, aproveita a sua oportunidade. A igreja só sabe adorar o Senhor. Nós adoramos a Ti, Jesus. Oh, louvado seja o Teu nome. Muito obrigado, Jesus, por tudo que estás fazendo, meu Deus, na vida deste homem, na vida desta mulher, Senhor. O Senhor é fiel para continuar, meu Deus, e fazer a obra que iniciou, porque o Senhor não faz nada pela metade, Jesus. Louvado seja o Teu nome. Aleluia, glória a Jesus, glória a Jesus. A igreja marcha, Senhor. A igreja Te adora, Senhor. Nós vamos continuar lutando, Jesus. Nós vamos continuar marchando, Jesus. Por mais que ninguém acredite, mas o Senhor acredita, Jesus. O Senhor acredita nesse homem, o Senhor acredita nessa mulher, Jesus. Louvado seja o Teu nome, para a glória do Teu santo nome, Jesus. E aplauda ao Senhor com muita alegria no seu coração. Amém, Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.